Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius e estarei aqui com vocês para mais um momento de videoaula. Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço para todos vocês, alunos e professores da nossa rede municipal de ensino, e também para nosso amigo Danley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Hoje, nós vamos estudar a disciplina de matemática e teremos o seguinte conteúdo: identificação e representação de frações, associando-as à ideia de uma divisão ou parte de um todo. Teremos ainda a seguinte habilidade, Identificar e representar frações, menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica e outros materiais concretos como recurso. Bom, nós não vamos utilizar tudo isso que foi dito aqui nesta habilidade, porque senão a aula ficaria um pouquinho longa, tá? E precisamos também adequar a esse momento de aula remota que estamos tendo. Porém, vamos abordar a maioria das coisas que foram ditas nesta habilidade. Então, são muitas coisinhas, espero que vocês prestem bastante atenção e, se precisar, voltem um pouquinho o vídeo para rever aquilo que pode ter gerado dúvida. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que é fração? Na atividade de vocês vão encontrar isso aqui hoje. O que é fração e a definição. Vem do verbo fracionar, dividir. Ok? Fração, parte, ou melhor, fração, significa parte de um todo, inteiro, certo? Que foi dividido em partes iguais. Então, resumindo, uma fração é quando você tem um objeto ou uma determinada coisa inteira e você fraciona, divide em pedaços, em partes iguais. Dá um exemplo, professor, para ficar mais claro. Vamos lá. Analisem o seguinte exemplo. Você tem aí uma maçã que foi cortada de diversas formas diferentes. Inicialmente, você tem ela aqui inteira. Olha só, a maçã está inteira. É o que chamamos de um inteiro. Aqui, na segunda imagem, abaixo, você tem uma maçã dividida em duas partes iguais. Uma metade de um lado e uma metade de outro. Aqui representada por uma determinada fração, que vamos chamar de um meio. Temos aqui também agora esta maçã que foi dividida em três partes iguais, ok? E aqui você pode ver também essa representação e a sua fração correspondente, a qual vamos chamar de um terço. Esses nomezinhos vão ser falados algumas vezes durante essa aula, mas daqui a pouco nós vamos parar um pouquinho para falar exatamente sobre eles, ok? Aqui, no nosso último exemplo, temos uma maçã que foi dividida em quatro partes iguais. E aqui está a sua representação e a fração que corresponde a ela, que chamamos de 1/4. Beleza, pessoal? Vamos avançando. Como representamos isso numericamente? Antes de mais nada, quero mostrar aqui para vocês que o traço ele é o símbolo principal que vai identificar uma fração. E aí, nós temos um número que fica acima desse traço e temos um outro número que fica abaixo desse traço. O número que fica em cima, nós chamamos de numerador. Nós já tivemos várias aulas disso, vocês já tiveram algumas aulas bem introdutórias sobre o conteúdo de frações lá no quarto ano, mas é bom a gente revisitar esses conteúdos para que nas próximas aulas nós possamos pegar um pouquinho mais pesado. Então, só relembrando, o número de cima da nossa fração é o numerador. O número de baixo, ele é o denominador. E vejam só, pessoal, o número de baixo, ele representa em quantas partes nós vamos dividir o determinado objeto, a determinada coisa do nosso exemplo.
E o número de cima, que é o numerador, vai representar a quantidade de partes que nós vamos utilizar, que nós vamos pegar. Como assim, professor? Exemplifica melhor. Aqui, no próximo slide, podemos ver exatamente isso que eu acabei de falar. Cada objeto ele foi dividido em um número de partes que equivale ao número debaixo da nossa fração, ou seja, o nosso denominador. O denominador dessa nossa primeira fração aqui é o número 4. Então, o objeto foi dividido em 4 partes diferentes. O numerador é o número 1. Então, quantas partes foram pegas? Apenas uma. Beleza? Se fosse aqui 2 em cima e 4 embaixo, a fração que chamaríamos de 2 quartos, aí teria que ser pintado 2 partes e continuaria o desenho todo sendo dividido em 4 partes iguais. Vamos analisar aqui agora o nosso segundo exemplo. O denominador é um número 8. Logo, o objeto foi dividido em 8 partes iguais. E qual é o numerador? É o número 2. Então, foram pegas 2 partes dessas 8 em que ele foi dividido. Importante salientar aqui para vocês. Até chegar no número 10, aqui no denominador, nós falamos os números de maneira ordinal, beleza? Terço, quarto, quinto, sexto, sétimos, oitavos, nono, décimos, como vimos na nossa aula anterior em que falamos de décimos, centésimos e milésimos. Quando embaixo é 2, nós não falamos, por exemplo, 1 segundo, ou 2 segundos, ou 3 segundos. Não. Quando embaixo o denominador é 2, nós dizemos meio. Por quê, professor? Porque nós queremos dividir esse objeto em 2 partes, ou seja, na metade. Por isso nós chamamos de meio. Beleza, gente? Professor, e se fosse o número 1 embaixo? Se embaixo fosse o número 1, aí não era necessário representá-lo como uma fração. Por quê, professor? Porque uma fração, como já vimos em outros momentos e na nossa aula anterior, ela é uma divisão. E se nós tivéssemos, por exemplo, essa seguinte fração aqui, ó, 4 no numerador e 1 no denominador. Como fração representa uma divisão, nós teríamos que dividir o número de cima pelo de baixo, né? Quando dividimos 4 para 1, o resultado é 4. Nada diferente do que nós temos no numerador aqui em cima. Então, não é necessário, em uma fração que o 1 está embaixo, escrever em forma de fração. Por isso que você vai encontrar, na grande maioria das vezes, frações que embaixo vão conter 2, vão conter 3, 4, 5, 6, mas quase nunca vai ver algo com o número 1 no denominador. A não ser, como eu estou mostrando aqui para vocês, para exemplificar o porquê de não colocarmos o 1 no denominador. Beleza? Enfim, aqui você pode observar que todos os nossos desenhos foram divididos em uma quantidade de partes no qual o denominador, que é a parte de baixo, está mandando. Ok? E quantas partes foram utilizadas? Aquela que o numerador, que é o número que está em cima, está mandando. Ok, gente? Então, tudo isso eu sei que nós já estudamos em um ano anterior e também já temos essa noção, mas era bom a gente falar disso. Na atividade de vocês, vocês vão perceber que tem coisas bem semelhantes a isso que eu estou mostrando aqui. E nas próximas aulas, como já avisei, nós vamos pegar um pouquinho mais pesado no estudo das frações. Continuando, como é que nós fazemos a leitura das frações? Como eu havia dito, quando embaixo, no numerador, nós temos o número 2, certo? Nós chamamos de meio, beleza? E o número de cima, nós dizemos ele exatamente como ele é. Se é 1, então nós chamamos de 1 meio. Professor, se em cima fosse 2, chamaríamos de 2 meios. Professor, se em cima fosse 3, chamaríamos de 3 meios, 4 meios,
5 meios, e assim por diante. Aqui, nós temos quando embaixo o numerador é o número 3. Nós chamamos de terço. E em cima, como eu já avisei, como eu já falei para vocês, nós chamamos exatamente como o número é, tá certo? 1 terço. Se fosse 2, 2 terços. Se fosse 3, 3 terços. 4 terços, ok? Se embaixo for o número 4, nós chamamos de quarto, certo? No caso, 1 quarto, ou 2 quartos, 3 quartos, e assim por diante. Se embaixo for o número 5, chamamos de quinto. Nesse caso, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, e assim por diante. Se embaixo for 6, como está escrito aqui, ó, sexto. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos e assim por diante. Se for 7, 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos e assim por diante. Se for 8, chamamos de oitavo. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos. Se for 9, chamamos de nono. 1 nono, 2 nonos, 3 nonos. E se for 10, como já vimos na aula anterior, chamamos de 1 décimo. Se for 100, chamamos de centésimo. Se for 1000, milésimo. E aqui, se mudar o número de cima, né, é só falar exatamente como está em cima e falar centésimos, milésimos, décimos e assim por diante. Ok, gente? Quando o número de baixo, o denominador, é, por exemplo, o número 11, 12, 13, 14, um número que não é terminado em zero, tá certo? Aí nós vamos chamar um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Imagine que, por exemplo, aqui, se fosse 2 sobre 20, por exemplo, nós poderíamos chamar essa fração de 2 vigésimos, ok? Porém, se fosse 2 sobre 15, a nossa fração, se fosse, por exemplo, 2 sobre 15, ficava muito esquisito eu chamar 2 15º. Ficava bem estranho, tá? Se fosse, por exemplo, um número 18 e ficasse, por exemplo, 2 18º, ficava bem estranho. Então, quando nós temos números que não são terminados em zero, nós chamamos da seguinte maneira. Ó. Nós falamos exatamente como o número está embaixo e no final acrescentamos a palavra avos. Então, vê como é que fica a leitura. 7, 11 avos. 5, 23 avos. Aqui que também não foi terminado em zero. Tá? Se fosse 30, por exemplo, poderíamos dizer 9 trigésimos. Mas como não foi terminado em zero, nós dizemos exatamente como está. 9, 32 avos. 4, 17 avos. Beleza, gente? Deu para entender? Se estamos falando aqui até 9, podemos dizer na forma ordinal. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono e 1 décimo. Se forem números terminados em zero, podemos falar décimos, centésimos, milésimos, vigésimos, trigésimos, quadragésimos e assim por diante. Porém, se for números maiores que 9 e que não são terminados em zero, nós falamos exatamente como está aqui e acrescentamos a palavra avos. Beleza, pessoal? Bom, agora, para finalizar a leitura de frações, eu quero falar algo bem curioso. Como é que nós lemos a fração quando o número de cima é exatamente igual ao número de baixo? Nós falamos um inteiro. Por quê, professor? Porque nós chamamos de um inteiro. Veja só, eu poderia chamar essa fração de 2 meios, como nós aprendemos, né? 2 em cima e embaixo, quando é 2, eu chamo de meio. Poderia chamar de 2 meios. Porém, quando o número de cima é exatamente o de baixo, quer dizer que nós dividimos o objeto em duas partes, mas nós utilizamos as duas partes também. Então o objeto ficou todo pintadinho,
Tá vendo? Se fosse 3/3, ele seria dividido em 3 partes, mas todas as partes seriam utilizadas. Então o objeto ele não ficaria só com um pedaço dele pintado e outra parte não pintada. É como no caso da maçã, tá? Lá no início da nossa aula. Esse 1 inteiro aqui, ó, esse 1 inteiro aqui da maçã, ele pode ser escrito como 2/2 também. Como assim, professor? Lembra que fração é uma divisão? O que é que acontece se eu dividir o número de cima pelo de baixo quando eles são iguais? Quanto é 2 dividido para 2? É 1. Ora, 1 é 1 inteiro. Se o número da nossa fração for 3 e o de baixo também for 3, aí você vai fazer a sua divisão. 3 dividido por 3. 3 coisas para dividir para 3 pessoas. 1. Logo, também é 1 inteiro. Então, sempre que tivermos, voltando aqui, o número de cima igual ao número de baixo, não importa que números são esses. Se numerador e denominador são iguais, nós chamamos a fração de 1 inteiro. Bom, eu deixei esse espaço aqui reservado para a gente dar uma lembrada de que frações são divisões e que aí elas podem gerar números naturais, que é aqueles que estamos acostumados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, mas também pode gerar números racionais, que nós comentamos um pouquinho sobre eles na aula passada. Vamos dar uma comentada aqui também sobre eles, bem rapidinho, porque é um assunto um pouco mais avançado que veremos em outras séries também. Mas números racionais são representados por frações, como nós estamos vendo nessa aula de hoje, e também por números decimais. E como já vimos também na nossa aula anterior, frações podem ser transformadas em números decimais. Por exemplo, a fração 2/5. Lembra que fração é uma divisão? Então eu vou transformar aqui essa fração em uma divisão. A divisão de 2, que é o numerador, por 5, que é o nosso denominador. Aí lembra o que é que a gente tem que fazer aqui? Se eu tenho 2 dividido para 5, é possível? Não, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui 0 e vírgula no meu quociente e acrescentar um zero aqui na nossa operação, o qual transformaria esse número em 20, ficaria maior do que 5, e aí sim daria para fazer a nossa continha. Então deixa eu fazer isso, colocando aqui até de outra cor, para nós lembrarmos que esse número foi acrescentado depois. Agora vamos fazer a nossa continha de divisão. Ficamos agora com 20 dividido para 5. Como é que eu faço para descobrir quanto é 20 dividido para 5? É só eu ver quantas vezes o número 5 vai chegar em 20, né? Se eu for contando 5 mais 5 já vai dar 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Opa, foram 4 vezes. Então 20 dividido para 5 é 4. Colocamos aqui no nosso quociente. Fazemos agora a multiplicação, né? Estão lembrados? 4 vezes 5 vai dar 20. Vamos fazer a nossa subtração para ver se vai dar algum resto. Se não der nenhum resto, podemos encerrar a nossa continha aqui. 0 menos 0 é 0, 2 menos 2 também é 0. E aí, o que é que obtivemos? O número 0,4, que é um número decimal. É um número que tem aqui a parte das unidades em 0 e aqui a parte dos décimos, o número 4. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a fração 2/5 ela tem o seu valor numérico exatamente igual ao número 0,4. São dois números que numericamente são iguais, né? Muda que aqui ele está representado em forma de fração e aqui em forma de número com vírgula, de número decimal. Beleza, gente? Então, muitas coisas. Se você esquecer de algo, dá uma voltada no vídeo para você relembrar,
tá certo? Porque eu tenho certeza que se você entender tudo que nós vimos hoje, você vai fazer sua atividade muito bem e aplicar esses conhecimentos no dia a dia. Espero que tenham gostado desta aula, bons estudos e até a próxima!